carinhos! Olá, ninhos! Tudo bom? Chegamos na nossa aula número 24 e nesta aula é a última aula que vamos falar do nosso 21º país falante da língua espanhola. Sabiam disso? Olha aí, tá acabando, gente. Tá acabando. Nós vimos até então 20 países falantes de língua espanhola, 20 expressões diferentes, 20 histórias diferentes, 20 coisas que vocês conheceram a mais, 20 curiosidades incríveis dos países. E vamos finalizar com aquele que é o único que está na África, que é a nossa Guiné Equatorial. E que fala espanhol. E que fala espanhol. O único país africano que fala espanhol como língua oficial. Isso mesmo. Mas antes, vamos às nossas habilidades, amores. Vamos lá. Habilidade 1, escolher o registro adequado à situação na qual se processa, a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. E nós chegamos naquela aula que a Ila falou tanto, que é a aula da apócope. Das reduções. Isso. E nessa aula nós vamos ver o uso do mucho e muy. Gente, isso aqui causa uma confusão imensa para nós falantes de língua portuguesa. E é tudo a mesma coisa. Tan e tan, tanto e tan, grande e gran. Outros casos, que nós temos muitos outros casos de redução. E vamos à Guiné Equatorial, como eu falei para vocês. Vamos fazer essa viagenzinha para o último país, que é Guiné Equatorial. Seguindo. Então vamos lá. O que é apócope? Na língua espanhola, há um grupo de adjetivos que são usados diante de um substantivo masculino ou feminino, e seja ele no singular ou no plural, e eles perdem o final das suas palavras. Este som, ele se refere à letra ou à sílaba final. Esse fenômeno, ele é chamado de apócope. Vocês lembram que a Tainá disse que ela gostava dessa palavra ao invés de redução? Então, a apócope é nada mais, nada menos do que a redução das palavras. E aí vocês podem se perguntarem por que na língua espanhola eles fazem o uso desta redução, já que na língua portuguesa nós não temos. Lembra do que nós temos falado em todas as aulas? A língua espanhola, ela é marcada por uma clareza. Para que quem? Para que o interlocutor não tenha dúvida daquilo que ele está lendo ou daquilo que ele está interpretando, ouvindo. Então, vocês vão se deparar com várias situações onde vocês vão utilizar a apócope, palavras reduzidas, para este sentido, certo? Então, eu tenho lá alguns usos, dessa apócope, por exemplo, com os pronomes possessivos que nós falamos. A gente viu lá na unidade 1. Isso. Bem nas primeiras aulas. Nós falamos sobre elas, São os outros casos aí de apócope que nós temos. Quando que elas são utilizadas? Quando ele for utilizado diante de qualquer substantivo masculino ou feminino, no singular ou no plural, vocês podem utilizar aí a forma apocopada, a forma reduzida, o mi, o tu e o su. Lembrando que eu vou ter a forma apocopada para o singular e para o plural. Por que eu posso utilizar? Para que fique mais bonito, para que não haja uma repetição, para que não haja uma redundância. Tudo vai depender do seu texto e do contexto ali sendo explicado. E no caso dos pronomes possessivos, essa forma apocopada sempre vai vir no início da frase. Isso mesmo, para facilitar. Olha as dicas aí que vocês podem se atentar. Mi libro es aquel azul. Tus gafas están sucias. Então, se eu quero usar a forma apocopada no início da frase, diante de um substantivo, masculino ou feminino, não importa se é singular ou plural, porque eu vou ter uma variedade tanto de gênero quanto de número, porque os pronomes, classe de palavras,
variável. Um outro uso da apócope é o grande e o qualquer, que sofrem a apócope, sofrem aí a redução, perdendo respectivamente o quê? A sílaba final ou a letra final, que sempre vieram, né, antes de um substantivo masculino ou feminino. Sempre que vierem antes de um substantivo masculino e feminino, porém, somente no singular. Olha a diferença lá do uso dos possessivos, né? Que você pode utilizar no masculino e no feminino. Singular e Aqui plural. eu só posso utilizar diante de singular. Pode ser um substantivo masculino, pode ser um substantivo feminino. Já que a apócope são palavras que vão denotar adjetivos, ou seja, estão caracterizando. Então, não vai utilizar a apócope quando a palavra grande for precedida dos advérbios mas ou menos. Então, essa palavra especificamente, nós não vamos apocopar ela quando ela vier antes de mas e menos. Porque nos outros casos, a gente pode. que ela vai ser um comparativo regular, mas grande. Então, vamos lá. Vamos a evitar um gran escândalo. Um grande escândalo. Podemos sentar-nos em qualquer mesa. Então, a apócope do grande é gran. Do qualquer é qualquer. Olha aí os substantivos. Mas aqui no final, é a casa mais grande que já visitei. Porque eu tenho um comparativo irregular, ou regular, perdão. É o caso que a gente não vai poder apocopar. Justamente. Continuando, então observem aí as particularidades da apócope. Lembra que a gente falou há algumas poucas aulas atrás sobre o uso do numeral? Uhum. Então, usa-se apócope também no numeral cardinal ciento, que perde a sua sílaba final, o to, quando vier antes de um substantivo masculino ou feminino no plural. Enquanto os outros é no singular, aqui é só no plural. Certo. Este animal pesa mais de 100 quilos. Há mais de 100 pessoas em la fiesta. Certinho. As apócopes, aí a gente viu também lá na aula sobre os numerais, né? As palavras primeiro, terceiro, e eu ainda tenho aí o caso do bueno e malo, alguno e ninguno, que ocorre também. Lembrem-se que a apócope, ela tem uma particularidade, é sempre a sílaba ou a letra final que é suprimida, né? Que é reduzida. Então, todas as vezes que vocês forem utilizar a apócope, lembrem-se que essa redução dá-se sempre com a sílaba final ou a letra final. No caso do... letra final, esses aqui, primeiro, terceiro, bueno, malo, alguno e ninguno, é a perda da letra final antes de um substantivo masculino singular. Esse aqui não é admitido no feminino. Isso. Somente no masculino e singular. E o ninguno, quando ele perde a letra O, ele vai receber um acento, que vai ficar ninguém acentuado. É para não ter dúvida, não é, daquilo que está sendo falado. Lembrem-se que a apócope é uma redução. Juan chegou em primeiro lugar. E que eu não tenho na língua portuguesa essa redução, viu? Nunca, não existe. Não. Nem na linguagem coloquial, nem na linguagem culta. Então, João chegou em primeiro lugar. El domingo é um bom dia para passear. O domingo é um bom dia para passear. Algum dia te volveré a visitar. Então, algum dia voltarei a te visitar. Não tenho nenhum recurso agora. Não tenho nenhum recurso agora. Então, perceberam? A apócope não acontece em língua portuguesa com essas palavras. Com nenhuma. É verdade. Muy mucho. Esse aqui é muito bacana.
Dá uma dor de cabeça, mas é bem legal. É bem interessante. Vamos lá, então, meu povo. O mu e o mucho. É muito comum a gente ouvir na língua portuguesa o famoso portunhol, né? As pessoas traduzem ou utilizam, acham que falam a língua espanhola e passam a usar o muy para tudo, né? Muy para bonito, forte, belo, elegante. Qualquer palavra, quero dizer muito, utilizo o muy. A primeira situação que nós temos em relação ao mucho e ao muy é que eles têm o mesmo significado diante do português. É muito. A tradução vai ser pela mesma palavra. Isso, a tradução é a mesma palavra. Só que o muy, que é uma forma apocopada de mucho, ela é invariável, certo? Ela é invariável e ela sempre virá antes de adjetivos ou de advérbios. O que isso significa? Por ela ser invariável, ela não vai flexionar nem em gênero, nem em número. E sempre, sempre, sempre virá antes de adjetivos ou de advérbios. Então, é muito bonito, muito bonita. Isso. O que vai flexionar é o adjetivo. O muy não. O muito, não é? Não vai ter essa flexão. Já o mucho é um adjetivo e por ser um adjetivo, ele vai flexionar tanto em gênero quanto em número. E eles vão concordar ali com o substantivo a qual se refere. Mas, como toda regra, tem a sua exceção. Quando acompanhar um verbo, ele vai funcionar como advérbio. E quando for como advérbio, não vai flexionar. Nós vamos já ver esse exemplo bem claro. Então, prestem atenção. Qual é a grande diferença entre o muy e o mucho? A flexibilidade. O muy, invariável, não flexiona, não varia de gênero e número. E o mucho é flexível, vai variar em gênero e número. Então, é mucho, mucha, muchos, muchas. Isso mesmo. Então, vamos lá. O muy com adjetivos, ou seja, qualificando, caracterizando. Lembrem-se que os adjetivos é uma classe de palavras variável que tem como função caracterizar o nome. Quem é o nome, gente? O substantivo. Então, todas as vezes que você for utilizar o muy diante de adjetivos, você vai estar lá caracterizando, qualificando. Maria está muito cansada. Mi professora é muito buena. Observem que a flexão aí do adjetivo, ele concorda com o nome. Maria, professora. Por isso que ele está no feminino. Mas o muy, por ser invariável e por ser um advérbio, não flexiona. O muy com advérbios. Então, é um advérbio com outro advérbio. Outro advérbio, isso mesmo. Pedro vive muito cerca de aqui. Ana camina muito rápido. Olha lá, cerca, rápido. Então, quando vocês observam aí, eu tenho o advérbio cerca e eu tenho o advérbio rápido. Então, os dois, diante de um outro advérbio, não flexiona. Por quê? O muy, ele é invariável. Não esqueçam disso. Se vocês memorizarem, decorarem essa regra, gente, vocês vão longe. E não esquece nunca mais. Simbora. Mucho, mucha, muchos, muchas, com substantivo. Hace mucho calor en el verano. Ou seja, vai fazer a concordância com o substantivo a qual está precedendo. Se é masculino, vai concordar no masculino. Se é feminino, irá concordar no feminino. Se for plural, também. Lembrem-se que o mucho, por ele ser variável, ele vai concordar em tempo, ele vai concordar ali diante dos adjetivos, dos substantivos. Isso.
Outro caso é com o verbo. Já com o verbo, no caso aqui do mútil com o substantivo, vem o mútil na frente e o substantivo depois, tá? Com o verbo, não. O verbo vai vir na frente. Por exemplo, he estudiado mucho para la prueba. Me duele, o verbo doler, que é doer, mucho la cabeça. Então, neste caso, o mútil vai vir depois do verbo. Enquanto os outros é mútil antes do substantivo, muy antes de adjetivo e muy antes de advérbio. Só que como toda regra no mundo inteiro existe exceção, a gente também tem exceção nas regras do muy e do mútil. Vocês lembram que antes de adjetivo e advérbio só admite o muy e que antes de substantivo é só mútil? É igualzinho aquela regra do ele e do lo? Também, adjetivo e advérbio, muy. Substantivo, mútil. Mas tem as exceções. O mútil ele pode ser utilizado diante de 4 adjetivos específicos. E somente esses 4 adjetivos nós não vamos utilizar muy. Esses 4. Não é muy maior, nem muy menor, nem muy mejor, nem muy peor. E sim, mucho mayor, mucho menor, mucho mejor e mucho peor. Por exemplo, os professores chegaram muito antes das crianças. Como ficaria em espanhol? Los maestros llegaron mucho antes de los niños. Sempre. A gente não vai ter aí a utilização do muy. Essa é a grande diferença. Quando vocês observarem o mucho, ele vai diante desses adjetivos e desses advérbios. Ela acabou dando um exemplo de advérbio, eu nem tinha terminado de falar o advérbio. Desculpa. Ô, mulher. Olha aí, Mulher. Eu me adiantei. É verdade, eu estava dizendo, mas eu estou falando ainda do maior, menor, melhor. Perdão. Mas simbora. Perdão, não. Te pego na saída, viu? Olha e aí, lá. antes dos advérbios, a gente também sabe que antes do advérbio também só se usa muy. Porém, esses 4 advérbios não admitem o muy, e sim o mútil. Não é muy antes, não é muy después, não é muy más e nem muy menos. E sim, mucho antes, mucho después, mucho más, mucho menos. Aí sim, la maestra llegó mucho antes de los niños. Mi escuela es mucho mayor que la tuya. Isso, minha escola é muito maior. E E a o que tua? vocês podem observar, pesquisando, é o seguinte: mas por que eles têm ali o muy e o mútil? Sabia que na língua portuguesa também a gente tinha isso? Tinha antigamente, lá nas nossas épocas de reinados, a gente tinha um muito. Tinha um muy, utilizava-se. Quando você vai fazer a pesquisa, você se depara dentro da língua com esse uso, e era um uso coloquial. Eles utilizavam de forma coloquial. Quem gosta de novela, que já assistiu aquelas novelas antigas, tem esse uso. Esse Você uso do Isso. muy, não é? Você observa e com o mesmo sentido, diante de adjetivos e diante de advérbios. E o que nós podemos perceber, que é o que a gente tem falado aqui nas nossas aulas, é que assim, a língua espanhola, ela preza pela qualidade, pela objetividade. Que não tenha dúvidas, que não haja possibilidades de, será que é isso, será que é aquilo? A língua portuguesa, não. Na língua portuguesa, a gente tem ali um monte mesmo de duplicidade de sentidos, não é? Tem muitas coisas que dão ali uma duplicidade nos sentidos. E agora, nós vamos fazer uma viagem para longe. Vamos fazer uma longa viagem lá para a África. Nós vamos conhecer um pouquinho das curiosidades, um pouquinho sobre a Guiné Equatorial. Vamos para a África? Então, roda a vinheta, vai aviãozinho para a África agora.
E aí, amores, viajamos para a África. Parando no nosso último país de Ai, língua que espanhola. triste. Que triste, né? Vocês já imaginaram um único país dentro do continente africano que entende-se que eles deveriam falar o inglês e aí eles são lá, um pontinho no meio da multidão, falando espanhol. Olha como nós somos importantes. Mas a gente também tem países africanos que têm o português como língua oficial. Sim. Olha a colonização aí, olha as aulas de história. Outra questão, antes de a gente já entrar ali na nossa Guiné Equatorial. Como passou rápido, né, gente? Como a gente falou de 21 países tão rápido. Quantas viagens vocês não fizeram no decorrer desse nosso bloco de língua espanhola, desse nosso módulo de língua espanhola? Eu acho que foi uma viagem, assim, foram viagens incríveis. Espetaculares. Cheia de informações, cheia de curiosidade, cheia de coisas novas para vocês. Verdade. E a gente ainda está esperando saber o que foi que vocês descobriram de melhor, de mais aí, que vocês não nos contaram. Aproveita que a gente está chegando ao final e conta pra gente. Manda recadinho pra gente. Quando vocês forem fazer as atividades extra classe, por exemplo, vocês podem acrescentar essas informações aí nas comidas, nos pratos típicos, as curiosidades dos países que vocês descobriram. É verdade. Então, falando um pouquinho da Guiné Equatorial, então. Vocês sabiam que no Carnaval de 2015, a Beija-Flor de Nilópolis, aquela escola de samba lá do Rio de Janeiro, eles homenagearam a Guiné Equatorial. Então, contaram no seu enredo um pouco da história da Guiné Equatorial. Nesse enredo, eles falaram que é o país que fala espanhol. Eles falaram de todas as crises que a Guiné já passou, de todas as questões culturais, todas as questões econômicas, todos os problemas que a Guiné passa. E sabe o que mais legal que aconteceu? Eles ganharam no Carnaval ano. como campeões. Foram campeãs do ano de 2015 com um enredo sobre Guiné Equatorial. E outra curiosidade, o governo do estado de São Paulo quis agradá-los. E aí o que ele fez? Ele deu um valor para Beija-Flor, que Beija-Flor fez o quê? Doou para a Guiné Equatorial, para ajudar em todas as crises que o país passava e ainda passa. Olha que interessante. Eles são lá o único país africano que fala espanhol, certo? Mas eles têm uma segunda língua, verdade. que é o crioulo inglês, que é uma mistura do espanhol com o inglês e o francês. Eita! É uma que mistura! Pegou tudo, colocou no liquidificador e bateu. E fala. Então, além da língua espanhola, eles falam o crioulo. Então, se você chegar lá na Guiné, você vai se deparar com a língua espanhola, com a língua inglesa falada e o crioulo. E alguns falam o francês também. Olha que nas escolas ensina-se inglês e espanhol, mas no dia a dia fala tudo, mistura tudo. É verdade. Olha que... Vamos dar uma olhadinha nos nossos slides. Vamos lá. Ex-colônia espanhola. País tem português como língua oficial. Colônia da Espanha até 1968. Olha como é a história da Guiné Equatorial. Até o ano de 1968, ele era o quê? Ele era uma ex-colônia espanhola. Ele tinha o português como língua oficial. Depois disso, a Guiné Equatorial passou a ser colonizada. Aqui colocou ex-colônia espanhola, não, é ex-colônia portuguesa. Passou a ser colonizada, foi recolonizada pela Espanha. Fazendo o quê? Transformando a Guiné Equatorial como o único país africano que tem o espanhol como uma das suas línguas oficiais. Vocês sabiam que em 1990, olha o que aconteceu lá na Guiné. Eles descobriram reservas de petróleo e gás. Com isso, deu ali um boom na sua economia. Eles passaram,
foi fortalecido ali a sua produção e eles se tornaram exportadores de petróleo. Olha que coisa bacana, que coisa boa que aconteceu no país. Eles nem sabiam que eles tinham petróleo no seu país, que eles poderiam exportar o petróleo e que poderia aumentar, então, a renda per capita do seu país. Outra curiosidade ainda é que eles também falam português, fora ali o inglês e o francês, eles também falam português. Desde o ano passado, é uma nação das 9 integrantes de comunidade dos países de língua portuguesa, porque eles falam aquele português mais parecido com o português lá de Portugal. E aí vem a mistura do inglês, do português, do espanhol e o francês. Gente, eles falam um português totalmente diferente, totalmente, até diferente do que o português de Portugal. Nós temos lá que o Malabo, ele fica numa ilha, a capital da Guiné, né? E ela não fica no território continental africano, e sim numa ilha, que é o Bioko. A 40 quilômetros da costa de Camarões, o país fica mais perto da capital vizinha do que da Guiné Equatorial. É bem assim, ó. Aqui tá ali a África, eu não sei o desenho certo da África, aí tem o mar aqui. Isso. E aí tem a ilha. E bem aqui tem Camarões. Eles ficam mais... A Guiné Equatorial, toda a parte da Guiné é isso aqui. Isso. Só que a capital, que está numa ilha, não fica perto de todo o país, e sim perto de Camarões. E olha que interessante. Nesta ilha tem 2 vulcões extintos e bonitos, tá? Mas são extintos, ainda bem, não é? Né? Já pensou? Poderia acabar com uma ilha todinha um vulcão. Porque é só uma ilha ali no meio do mar. Que coisa mais complicada. E eles têm uma outra curiosidade em relação às famílias. Lá é proibido a entrada de alguém que não pertença à família. Cada povoado, por ser uma ilha, eles têm lá como se fosse os municípios, são os povoados. Tem 20 ou 30 ali agrupações, né? 20 famílias. Povoados diferentes. E quando você não é morador, você não pode entrar. Se você não pertencer à família de sangue, não tiver como justificar, não entra. Por que eles fazem isso? Porque eles querem preservar o sangue, eles querem preservar o seu país, eles querem preservar a sua cultura, aquela história, aquilo passado de geração a geração. E não ser tão influenciado por outros países. Isso mesmo. E aí causa o quê? Causa que muitas meninas se apaixonam e aí fogem. É verdade. Olha aí, o país sediou as últimas 2 Copas Africanas e tem um esportista famoso. Sem sucesso nas Copas do Mundo de futebol, o torneio para o qual sua seleção nunca se classificou, a Guiné Equatorial, foi sede das 2 últimas Copas Africanas das Nações, em 2012 e junto com o Gabão. Isso. Em 2015, que foi sozinha. Foi encerrada com 10 dias. Com 10 dias. Mas o seu esportista mais famoso vem da natação e não do futebol. Os africanos, eles são conhecidos pela paixão pelo futebol, que é a influência brasileira, não é? E aí vocês podem perceber que os resultados... Olha o nome do nosso nadador. Verdade. O Eric Moussambani. Você pode pesquisar um pouquinho sobre o Eric Moussambani. Ele é incrível, é um atleta, um esportista maravilhoso mesmo da natação e é africano, ele é guineo-equatoriano. E ele ganhou ali o apelido de Enguia, por ser rápido. Ele é foi personalidade nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Não pelos seus resultados, mas porque ele termina... Mas por terminar uma eliminatória sem fôlego, no estilo cachorrinho. Lá, aquele jeitinho de nadar, ele já não aguentava mais. Mas ele não desistiu. E ele foi lá no estilo cachorrinho e terminou a sua
prova, mas claro que infelizmente em último lugar, né? Tadinho. Mas ele ganhou com isso o apoio da torcida australiana e por isso ele recebeu o nome de enguia pela imprensa internacional, porque ele não se deixou abalar e ele foi lá até o final, correu, lutou, sem fôlego, sem ar, sem tudo, sem fôlego, sem ar, é tudo ótimo, né? E conseguiu chegar lá no final. E agora a gente tem aqui algumas expressões da Guiné Equatorial. Por Deus. Surpresa, felicidade, desalento. Não é só susto, não. Não, olha ali. São esses os sentimentos que podem ser expressos, né, utilizado por Deus. Literalmente significa por Deus. No Brasil, a gente usa essa expressão com susto, né? Isso. Por Deus, o que está acontecendo? Isso. Já eles não. Por Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eles vão usar em outra tonalidade, não com susto e nem como punição, e nem, enfim, para brigar com seus filhos. A próxima expressão. Vamos lá. Vamos. Para chamar a atenção de alguém, para fazer com que um grupo se mova ou para animar a turma para sair. Você usa o mesmo termo do português. Olha aí a influência da língua portuguesa. Em português a gente fala vamos e para eles é vamos. Vamos. El tío, el hermano, el compa, que é o compadre. Isso. Em todo o idioma você irá encontrar expressões amistosas para se dirigir a alguém. Em espanhol você não tem apenas uma, mas você tem pelo menos 3. Olha aí, diferente, que eles utilizam tio, irmão, compa. E vocês podem pensar o seguinte: mas são expressões que utilizam em outros países? Sim, porque como lá eles falam o português, o espanhol, o inglês e o francês, é uma mistura. Então são todas usadas da mesma maneira para se dirigir a alguém com quem você tem um relacionamento mais próximo. E aí, tio? E aí, irmão? E aí, compadre? E aí, tudo beleza? Tranquilo? É o jeito que eles falam essas palavrinhas. Vale, todo bien? Você já notou que os espanhóis usam essa palavra à torto e à direita, né? Vale, vale. Literalmente significa ok. Se vocês prestarem atenção, meninos, nós não temos expressões próprias do país, como nós vimos na Argentina, na Colômbia, em outros países, mas são expressões emprestadas, principalmente da Espanha. Literalmente da Espanha. Eles usam muito, às vezes eles mudam a forma de utilizar, como todos os outros países. Isso. Mas, numa forma geral, é tudo igual. É tudo muito parecido. No mesmo contexto. No mesmo contexto. Então, vamos, tudo bem? Ok, beleza, vamos lá. E ok, vamos lá, continuar. Vamos lá. Ni en pedo. Quando alguém coloca você em uma situação ao qual você não tem nada a ver. Ou seja, você não topa e ponto final. Nem pensar, é o nosso nem pensando. Nem que a vaca tussa. Justamente. É o ni en pedo. Jamais, de forma alguma, não vou e ponto final. Cabeça de chorlito. Cabeça de vento. Ai, tadinho. Falar uma pessoa de cabeça de vento é aquelas pessoas avoadas, que vivem no mundo da lua, que você fala e parece que não está entrando nada na cabeça dela. Justamente. Chapar. Estudar muito. Eu vou chapar. Se você falar isso em português, vai dar outro sentido. Vai dar um sentido. Que não pode ser utilizado por vocês e que vocês não fazem. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas em espanhol e lá na Guiné é estudar muito. Então, eu vou chapar muito hoje. Eu vou estudar muito hoje. Certinho. E aí, meus amores, a gente tem as nossas referências bibliográficas, que vocês podem ir lá pesquisar algumas coisas a mais. Isso. E a gente chegou ao final da nossa aula 24. E como foi essa jornada para você? gostaram?
Como tem sido todas essas jornadas? Nós percebemos que vocês pararam de mandar os nossos recadinhos lá no YouTube. É verdade. Poxa, eu estou sentindo saudade, viu? Seria muito bom se vocês compartilhassem as ideias de vocês, as perguntas, as curiosidades, ou mesmo deixar um oi, professora, tudo bem? Que a gente vai responder vocês, tá bom? Tá bom, meninos? Foi um prazer estar por aqui e já já estamos de volta na aula De revisão. Na aula de revisão. Desfaça. Um beijo. Hasta pronto, mis amores. Tchau, tchau, galera.